É isso aí, galera, gravando aqui um tutorial para iniciantes Phantom 3 Standard. Primeira coisa, precisamos ligar o controle, depois disso ligar a aeronave e na sua rede de Wi-Fi conectar-se com o Phantom. Uma vez aí conectado, ok, conectado, beleza. Vamos ao aplicativo que você previamente já instalou no seu aparelho, DJI Go. Aeronave conectada, câmera. Muito bem, pessoal, então nós temos aí a primeira interface, onde ele fala a última versão ou a versão que está sendo utilizada do sistema. No meu caso aí a última versão está atualizado. A condição do IMU está em uma condição normal. O compass está também normal. Se necessário for calibrar, é só clicar ali no calibrar e ele é autoexplicativo. A qualidade do canal ou do sinal do rádio está bom, né? O modo de voo está em PATTI, que nós explicaremos mais adiante. O modo do controle remoto está no modo 2, que é o modo mais tradicional, onde o lado esquerdo opera a subida, a descida e o giro num próprio eixo. E o modo direito, o controle direito, ele opera frente, trás, direita e esquerda. A capacidade da bateria da aeronave, o percentual, né, ou capacidade da bateria do controle remoto, a temperatura da bateria da aeronave, a capacidade do cartão SD, inclusive a opção de formatar, e também o status da câmera, o status do gimbal normal. É isso aí, para nós iniciarmos, logo que você entrar, ele já vai te dar o status da aeronave. Como que funciona? Então, primeira coisa, nós temos o símbolo aqui da aeronave, que inclusive me indica o modo de voo que está em ATTI. Ele vem de fábrica desta maneira, com o Return to Home da altitude em 30 metros. Ele vem com um modo iniciante habilitado, sendo a altitude máxima e o limite de distância em 30 metros. Ok? Isso aqui, quando você compra o seu drone e você monta na sua residência, coloca as hélices, libera o gimbal e você tenta dar a partida nele, ele não vai deixar funcionar, ele não vai ligar por conta deste modo iniciante. Isso se dá pelo seguinte fato: o modo iniciante ele limita a distância e limita também a altitude em 30 metros, mas principalmente ele limita a ligar a aeronave somente se ele marcar o home point. Como você está muitas vezes montando e tendo o primeiro contato com ele em um local interno dentro da sua casa, ele não vai se conectar com os satélites, ele não vai operar no modo GPS e ele não vai marcar o home point. Então, para você ter uma ideia, se eu tentar dar uma partida automática, por exemplo, neste ícone, eu posso deslizar e ele avisa que o modo está ativado e que não está utilizando nenhum GPS, então ele não liga. Agora, se eu vier e desmarcar, ok, desmarquei, vamos lá dar partida novamente, mesmo estando em modo ATTI e mesmo pronto para voar sem GPS, olha o que vai acontecer. Pronto, ligou, olha lá, decolando, Return to Home, altitude 30 metros. Então, se ele não liga, você comprou e ele não está ligando nem nesse modo automático e nem também você fazendo a combinação do controle na diagonal inferior interna ou diagonal inferior externa, e ele não liga, o motivo muito provável é porque o modo iniciante está habilitado. Isso é realmente importante.
Muito bem. A partir do momento em que você vai fazer um voo externo, você deve tomar muito cuidado com a altitude, a altura que você vai retornar ou que a aeronave vai retornar para o home point caso ela perca o sinal com o controle, caso ela seja afetada por alguma interferência e ela não consiga se reconectar com o controle. Então, ele vem configurado de fábrica em 30 metros. Mas 30 metros nem sempre é o suficiente, pode causar algum acidente. Pois imagine que você está em uma cidade com edifícios de 15 andares, 20 andares, então seguramente esses edifícios têm aí, eles têm 100 metros. Então você precisa alterar essa altitude do retorno para uma altura confiável, né? Para uma altura que seja suficiente. E assim ele vai subir, se ele perder o sinal com o controle, ou mesmo você acionar o Return to Home, ou ainda pelo uso da bateria, ele chegar ao ponto em que ele tem que retornar para o Home Point. Então ele vai subir até a altura que já estiver determinada, lembrando que por configuração de fábrica ele vem a 30 metros, você é quem tem que ver se isso é necessário, se isso é suficiente ou não. Ele vai subir até a altura que aqui estiver especificada, retornar em uma linha horizontal e pousar no home point. Ainda nas configurações da aeronave, nós temos o múltiplo modo de voo, para habilitar, para ativar. Ele não vai ativar, né, conforme o aviso ali no canto esquerdo, porque não está conectado a nenhum GPS, eu estou indoor, não consegue localizar o GPS, os satélites. Mas como que ele funciona quando você está externo? Quando você utiliza o seu controle colocando a chave S1 toda para cima, ele vai para o modo P. E este modo significa que os sensores de satélite de visão estão habilitados para um modo preciso de voo ou de posicionamento. No modo A é o modo ATTI, é justamente o inverso. Os satélites e o posicionamento, os sensores de posicionamento estão desabilitados. Só o barômetro que vai estar sendo utilizado para controlar ou auxiliar no controle da altitude. E no modo F, você vai ter um modo similar ao P, ou seja, com os sensores habilitados para um posicionamento preciso e mais o acesso aos modos inteligentes de voo que nós traremos mais adiante. Então, estes são aí as configurações básicas da aeronave através do DJI Co. Nós temos na sequência o controle, a calibração do controle remoto que você só consegue realizar com a aeronave desligada. Você vai ligar apenas o controle, conectar, entrar no aplicativo e fazer a configuração, a calibração, que é muito fácil e intuitiva. O modo de voo está em modo 2, que é o mais tradicional, e o Linking Remote Controller, que é para você linkar o seu controle com a aeronave caso ele não esteja se localizando sozinho, se conectando à aeronave sozinho. No caso, nós também podemos apresentar isso num outro vídeo. Na sequência, nós temos o sinal de Wi-Fi, aqui está o padrão, inclusive a senha padrão. Aqui, as condições da bateria, temperatura, voltagem, o nível, o número de vezes em que ela já foi recarregada, o histórico. Nós temos mais adiante as configurações do gimbal, o modo, configurações avançadas do gimbal, né? Resetar todas as configurações. E nós temos o a autocalibração. É só você clicar, dar um OK e ele começa a fazer a calibração. Ele startou e pede para que você não mova a aeronave. Enquanto ele está fazendo aí a calibração,
nós temos ali o percentual da bateria e nós temos aqui o menu da configuração do gimbal. Ele está justamente aí configurando a calibração OK, certo? Então, quando você clica no menu, você vai ter a opção de configurar o modo de gravação da câmera, o modo das suas fotos e as configurações gerais, tá? Não é absolutamente em nada complicado. Mais abaixo nós temos a altura, vamos ter a distância, vamos ter a velocidade em metros por segundo e inclusive a distância que ela está do controlador ou do controle, né? Essas são aí as informações básicas do drone para que você possa pilotar. Ele acabou de desconectar, né? Você pode ver que a imagem no fundo ela perdeu o sinal, tá? Eu estou aqui, não liguei, não funcionei, então automaticamente ele desconectou. Mas estas são as funções básicas para iniciante. Eu tenho certeza que vão ser aí valiosas. Até mais.